Filipenses 2:5. A palavra do Senhor diz assim: tenho entre vocês o mesmo pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor por Tua graça, Teu amor, e queremos te pedir, Pai, para que a Tua palavra possa falar em nosso coração essa noite. Nós somos pó, nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor, Pai, é soberano sobre nós. Que o nosso coração e a nossa mente possa estar aberta e que a Sua palavra, Pai, possa entrar e possa fazer aquilo que ela tem que fazer, e que amanhã nós possamos cumprir e executar aquilo que o Senhor nos ordena, em nome de Jesus. Amém. Fecha a porta de vidro, por favor. Filipenses 2:5, nós acabamos de ler, e já tinha um tempo já que eu não pregava de forma expositiva, e eu quis fazer isso hoje porque é um texto que fala sobre toda a trajetória de Jesus, e que nós queremos fazer isso de uma forma muito dinâmica, para que você possa entender o máximo possível. Talvez no final de tudo reste algumas dúvidas, porque talvez é dúvida de anos, eu não vou conseguir tirar isso em alguns minutos, mas eu quero que você entenda quem é esse Jesus que nós falamos, o porquê é que nós pregamos esse Jesus, o porquê é que nós nos reunimos ao domingo para adorar alguém titulado como Jesus, como um Cristo, o porquê é que nós fazemos isso. E como eu disse, nós estamos no 4º domingo em que nós estamos falando sobre essa série, As Bases da Fé Cristã, mas nós já falamos sobre isso, a suficiência da Bíblia, já falamos sobre a Trindade, já falamos sobre o que é o pecado, mas de todas essas áreas que nós falamos e que nós tratamos, eu julgo essa sendo a mais importante de todas, de tudo aquilo que nós já pregamos durante todo esse tempo de série, ou talvez durante todo o tempo de igreja. Eu julgo esse sermão sendo o mais sério e o mais importante de todos o que nós já falamos aqui durante esses 6 anos que nós existimos como igreja. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele é o centro do cristianismo. As outras religiões existem sem os seus criadores ou sem os seus fundadores, mas o cristianismo não existe sem a pessoa de Cristo. Existe uma frase de um pensador famoso, de um teólogo famoso, que ele diz o seguinte: tire Jesus do cristianismo e não nos resta mais nada. Nós podemos pegar muitas outras religiões e nós pegaremos um conjunto de boas normas e várias pessoas que são boas, que fizeram grandes feitos, mas apenas isso. Mas quando se trata do Evangelho, Cristo Jesus é a centralidade de tudo. Se nós tirarmos Cristo Jesus do Evangelho, acaba-se tudo. Talvez se nós tirarmos Buda do budismo, o budismo vai consolidar, porque as ideias estão firmadas. Se nós tirarmos outros deuses de suas religiões, essas religiões vão perpetuar. Se provarem que é falso o Deus que essas pessoas servem, essa religião vai perpetuar. Mas se um dia fosse provado que Jesus Cristo não é o nosso Deus, que Ele não veio à terra, morreu em nosso favor, ressurgiu e foi assunto aos céus e um dia voltará para a sua igreja, a nossa religião, aquilo que nós pregamos, perde-se o sentido, perde todo o sentido. Então nós devemos falar sobre quem é Jesus, nós devemos entender quem é Jesus, para que nós possamos aprofundar mais naquilo que Ele tem para nós. Então a primeira coisa que eu quero refletir com você sobre o que é o cristianismo, é que todas as outras religiões são o homem buscando a Deus, ou o homem tentando buscar a Deus.
Mas o cristianismo é totalmente ao inverso disso. Por quê? Porque o cristianismo não nos ensina que um homem está buscando ou está procurando a Deus. O cristianismo nos ensina que Jesus veio buscar o homem, que o próprio Deus veio buscar o homem, que o próprio Deus veio redimir ao homem. Então nós devemos entender isso primeiramente. O cristianismo não é o homem buscando a Deus, mas o cristianismo é o Deus buscando ao homem. O cristianismo não é nós batendo cabeça entre nós, buscando uma forma de encontrar a Deus, mas é Deus resolveu se fazer homem e vir até nós para nos resgatar do nosso mal e do nosso pecado. Amém, irmãos? E por que eu escolhi essa passagem para falar sobre Jesus? Dentre tantas outras passagens que falam sobre Jesus, por que eu escolhi essa passagem? Vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender é a centralidade para quem Paulo escreveu essa mensagem, para a igreja dos Filipenses, que está em Filipos, uma cidade da Macedônia, em que Paulo estabeleceu a sua primeira igreja. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele estabelece a sua primeira igreja, e essa igreja está em Filipos. Mas, porém, como funcionava a metodologia de Paulo? Paulo passava pelo lugar, plantava a igreja, e logo após ele mandava algumas cartas para tentar direcionar a igreja. Nós sabemos que não existe a tecnologia que existe nos dias de hoje. Nós sabemos que a tecnologia que nós temos hoje, ela não existia, então não tinha como ele mandar um WhatsApp. Então ele tinha que mandar uma carta para cuidar daquele povo, para direcionar aquele povo que ele tinha que cuidar. E provavelmente essa carta foi escrita na prisão, quando Paulo estava preso na Cesareia, em Roma, entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo. Então Paulo, na sua primeira prisão, ele escreve essa carta, dizendo o que eles deveriam fazer e como eles deveriam se portar mediante aos problemas, as dificuldades que eles estavam tendo. E lá também em Filipos, nessa mesma cidade, nós verificamos e percebemos algo que nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo 16, uma endemoniada que veio até Paulo e Silas, dizendo que eles eram homens de Deus, mas ela estava possessa por um espírito, por um demônio. E aí Paulo e Silas expulsam esse demônio dessa jovem, e aí quando eles expulsam o demônio dessa jovem, eles começam a prender a esses homens, eles prendem Paulo e Silas, porque eles acabam com o lucro que tinha essa adivinha naquela cidade. E quando eles prendem Paulo e Silas, eles jogam na prisão, e aí nós vemos aquela conhecida passagem de que eles oraram na prisão, que eles começaram a cantar ao Senhor na prisão, e as cadeias caíram e o carcereiro se converteu. Se você ler um pouco de Bíblia e conhece um pouco, você vai lembrar dessa passagem. Então nessa cidade também aconteceu isso. Eles foram presos, foram açoitados, mas de maneira miraculosa eles foram soltos daquela prisão. E a igreja que estava estabelecida também na cidade de Filipos era uma igreja extremamente generosa financeiramente para com Paulo, e eles ajudaram Paulo com finanças para que Paulo pudesse nutrir o seu ministério. E Paulo escreve essa carta aos Filipos com alguns objetivos. O primeiro objetivo, agradecer pelas ofertas que eles tinham mandado a ele, agradecer porque eles ajudaram a ele no momento mau. O segundo motivo, ele estava mandando de volta para os filipenses um homem chamado Epafrodito, que fazia parte dessa cidade, que tinha ido acompanhar Paulo, mas estava muito doente. E para acalentar o coração desse Epafrodito, daqueles homens, Paulo manda ele de volta, dizendo que ele não estava indo porque tinha sido reprovado por Paulo, mas porque ele estava triste, estava doente, e Paulo mandou ele de volta para consolar o coração tanto de Epafrodito quanto dos filipenses. O terceiro motivo que Paulo manda essa carta, para informá-los a situação de Roma, e dizer que o evangelho estava fluindo, dizer que o evangelho estava progredindo como deveria progredir naquela cidade. E o quarto motivo que Paulo escreve a carta de Roma é para exortá-los sobre a unidade e sobre a humildade que eles tinham que ter uns para com os outros. Ele diz: vocês têm que ser unidos como igreja, e vocês têm que ter humildade para com os outros. Mas aqui é que entra o detalhe da mensagem, é que Paulo usou ninguém mais, ninguém menos que Jesus, para exemplificar essa forma de humildade, exemplificar a forma que eles deveriam de ser humildes. E aí que nós entramos na nossa mensagem com o título:
Quem é Jesus? Porque Paulo exemplifica e diz quem foi esse Jesus que nós servimos. Está comigo, irmão? E vamos lá então, com a sua Bíblia aberta. Primeiro Paulo diz e fala ele fala que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Olha só o que ele diz no versículo 5 e versículo 6. Tenho em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha só, Paulo começa dizendo que Jesus era Deus. E como eu disse na semana retrasada, existem muitas seitas por aí dizendo que Jesus não era Deus. Algumas dizem que Jesus é Deus, mas um Deus menor. Outras dizem que Jesus nem é Deus, Jesus é um anjo comparado com Miguel e com outros anjos. Mas Paulo está dizendo claramente que Jesus é Deus. Então a primeira coisa que nós podemos refletir sobre quem é Jesus é essa: Jesus é Deus. E como é que nós podemos provar biblicamente que Jesus é Deus? Vamos lá. A primeira coisa que nós podemos perceber na Bíblia é que ele estava desde o princípio. O que faz de Jesus Deus? Ele estava desde o princípio. Aonde é que nós podemos ler isso? No livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava desde o princípio. Então a primeira coisa que nós podemos perceber é que Jesus era eterno. E o que é um ser eterno? Ele não tem começo e ele não tem fim. Se qualquer outro ser nascer agora e não tiver fim mais, ele ainda assim, ele é finito. Por quê? Porque ele teve um princípio. Mas Jesus é eterno porque ele não teve princípio e ele não teve fim, e ele não terá fim. Ele estava lá desde o começo. Como eu disse em alguns sermões passados, quando lembro Gênesis no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre as águas. E disse Deus, haja. E como eu disse para vocês na semana passada, eu quero reafirmar que Jesus era essa palavra criando todas as coisas. Então ele estava lá desde o princípio. Portanto, Jesus é Deus. Ele estava lá desde o princípio criando todas as coisas, portanto, ele é Deus. A segunda coisa que prova que Jesus é Deus: o próprio Jesus disse que ele era Deus. Olha só o que diz o livro de João, no capítulo 14, no versículo 5. João 14, 5 diz assim: então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também ao Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Olha só o que Jesus está dizendo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê ao Pai, vê a mim. Ou seja, vocês estão vendo ao próprio Deus encarnado. Eu estou nele, ele está em mim, nós somos nós temos a mesma essência. Como eu expliquei na Trindade lá, é um Deus e três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma que o Deus Pai é Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo, é Deus, e o Espírito Santo é Deus, a mesma essência. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Se você vê ao Pai, você vê a mim. Se você quer ir ao Pai, primeiro você tem que vir a mim, porque eu sou Deus. A terceira coisa que pode provar que Jesus é Deus: olha só, após a ressurreição, os discípulos o reconheceram. João capítulo 20, 27 diz assim: e logo disse a Tomé:
ponha o seu dedo e veja nas minhas mãos. Estenda também a mão e coloque do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhes respondeu: Senhor Deus e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque você viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Olha só o que Tomé está dizendo, irmãos. A Bíblia diz que a primeira aparição de Jesus, Tomé não estava no cenáculo juntamente com os discípulos. E aí quando ele chegou de onde ele estava, que nós não sabemos onde era, os discípulos dizem: você saiu, Jesus veio aqui. Ele diz: eu não acredito. Aí Jesus aparece a segunda vez dizendo: Tomé, eu estou aqui. Coloque a mão no furo, coloque o seu dedo no furo da minha mão, coloque o dedo no meu lado e veja os furos que você viu na crucificação, e você vai ver que eu sou Deus. E qual é a confissão de fé de Tomé? Senhor Deus e Deus meu. Isso nos prova, irmão, biblicamente, que Jesus era verdadeiramente Deus. Ele estava no princípio, como Paulo diz, e ele era Deus. A essência dele não se apagou. A essência que ele tinha não se apagou. A Bíblia diz no versículo que lemos em Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas não teve por usurpação. Ou seja, ele não se apegou em sua divindade, mesmo sendo Deus. Ele não se apegou àquilo que ele era, mesmo sendo Deus. Olha o nível de humildade. É como se um patrão de uma multinacional, trazendo para uma escala muito menor, mas como se um patrão de uma multinacional um dia resolvesse descer. Imagina, vamos pegar talvez a fábrica mais conhecida da nossa região, vai na Fiat, e aí imagina o dono da Fiat, chega um dia e diz: hoje eu vou tirar as minhas vestes, hoje eu vou me despedir de tudo aquilo que eu tenho, do meu relógio caro, do meu sapato de grife, do meu terno de grife, e vou trabalhar juntamente com os meus funcionários na linha de produção. Você consegue imaginar isso? Ele saindo, creio que mora na Itália, saindo daqui, pegando um ônibus, indo para Betim, chegando em Betim, vestindo a roupa de funcionário e indo para a linha de produção? Você consegue acreditar nisso? Você consegue pensar em algo desse tipo? É a mesma coisa Deus vindo na terra resgatar um homem caído. É a mesma coisa de Deus resolvendo os nossos problemas através deixando a sua divindade em certo ponto, não tendo por usurpação ser igual a Deus em certo ponto, para vir nos resgatar. Mas ele era Deus assim mesmo. Paulo diz, ele era, não teve por usurpação, mas ele abriu mão disso tudo. E por que ele abriu mão disso tudo? Olha só o que diz o versículo 7. Versículo 7 de Filipenses 2 diz assim: pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido como figura humana. Por que é que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus? Para se tornar um homem, repita comigo, para se tornar um homem. Ele abriu mão de ser Deus para se tornar um homem. Ele foi esvaziado, mas sem que alguém tirasse isso dele. Ele foi tirado a sua divindade, mas sem alguém ter tirado isso dele. A totalidade de quem ele era, existindo como Deus, ele resolveu abrir mão disso, mediante a sua própria vontade, para se tornar um homem. Olha a grandeza disso, irmãos. Olha a grandeza que tem nessas palavras. Jesus resolveu colocar o plano de Deus em prática. E ele resolveu abrir mão de tudo que ele era para se tornar um homem. Para resgatar aquele que estava caído, ele resolveu abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para vir sofrer em nosso lugar aqui nessa terra. O que Paulo está dizendo é, ele não precisava, mas mesmo assim ele fez. Ele não precisava, mas mesmo assim ele veio em nosso meio, colocando o plano em prática. Qual plano? Será que Jesus, porque falando isso, parece que Jesus foi forçado a fazer alguma coisa? Parece que alguém chegou nele e diz, você vai ter que abrir mão e vai ter que descer. Mas quando nós lemos Apocalipse 13, versículo 8, nós descobrimos que não. Olha só o que diz, Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, falando sobre a besta, esses cujos os nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes
da fundação do mundo. O que eu quero que você entenda. Eles não estavam no céu fazendo nada, e de repente o homem estava tão caído, tão perdido, que eles disseram: nós vamos ter que resolver uma forma de buscar o homem na terra. Como é que nós vamos fazer? Aí sentou Pai, Filho e Espírito numa mesa redonda, dizendo: qual que é o plano? Será que nós temos como buscar um plano para resolver isso aí? Será que nós temos uma solução para resolver o homem? Qual que é a sua ideia? Chama os anjos, faz uma reunião com os anjos dizendo: qual que é a ideia de todo mundo para nós resgatarmos o homem caído? Não foi isso que aconteceu, irmãos. Olha só o que nós acabamos de ler: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Preste muita atenção nisso. Antes que Deus criasse qualquer coisa, já havia uma oferta preparada para nos resgatar. Antes que Deus criasse qualquer coisa, o preço já estava pago para nos resgatar. Não sei se por presciência ou porque de fato ele designou isso, mas o fato é que já havia um plano pronto e preparado para resgatar a mim e a você por causa da queda de Adão. Ele não fez isso por obrigação, mas ele fez isso de antemão. Antes de criar todas as coisas, antes de Adão cair no paraíso, Jesus já tinha sido crucificado como um cordeiro antes da fundação do mundo. E como é que se deu isso? Como que se deu o homem, Deus se tornar um homem? Primeira coisa que nós devemos entender aqui: Jesus não era um pouquinho Deus e um pouquinho homem. Presta atenção, irmãos. Jesus não era um pouquinho Deus e um pouquinho homem. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Existia uma fala há um tempo atrás, se você vai à igreja, que para exemplificar Jesus, eles dizem que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas 100% com 100% dá 200%. Ninguém é 200%. Então Jesus não é 100% Deus e 100% homem. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A segunda coisa que nós podemos observar é que Jesus teve um nascimento humano e virginal. Ou seja, ele veio através do nascimento de uma mulher para nascer como homem, porém ele veio no nascimento através de uma mulher virgem, para que a essência de Adão não caísse sobre Jesus. Então quando Deus escolhe Maria para ser a provedora de Jesus, tinha que ser uma mulher virgem. Não poderia ser uma mulher casada que tivesse relação com o seu marido, não poderia ser. Por quê? Porque todo mundo que nasce de homem e mulher, já te expliquei isso 1 milhão de vezes, já nasce na natureza de Adão caído. Mas Jesus nasce de uma mulher virgem. Uma mulher aqui na terra, humana, normal, pecadora, como eu e você, porém, virgem. Para que ele viesse na essência, provindo do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, porém nascer como homem. Nascer como homem, para sofrer as dores que eu e você sofreu. Por exemplo, ele foi criança. Nós lemos isso no livro de Mateus capítulo 2, versículo 13, dizendo assim: depois que partiram um anjo do Senhor e apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito e fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Olha só, Jesus foi criança. E o pai e a mãe dele tiveram que pegá-lo e levá-lo para o Egito, para que Herodes não o matasse. Porque Herodes estava procurando as crianças de 2 anos para baixo para matar. Então Jesus, criança, teve que fugir. A fuga de Jesus para o Egito, que deve ter durado em torno de mais ou menos de 9 a 10 anos no Egito, fora de casa, para provar que ele era um homem como nós. Outra coisa, Jesus foi adolescente também. Lucas 2, versículo 42... até os 50, diz que Maria e José pegaram ele para subir à festa, chamada de Bar Mitzvah, que é uma festa que todo judeu vai quando completa 12 anos de idade. Uma criança de 12 anos de idade, subindo com seus pais até a festa. Ou seja, Jesus foi adolescente também. Não chato como os de hoje, mas adolescente, né? Mas ele foi adolescente. Outra coisa, Jesus foi adulto
Por quê? Morreu com 33 anos e meio. O que isso nos diz? Que ele teve emoções, ele teve limitações, ele teve tentações, porém, venceu a todas. Ele teve limitações, por exemplo, no alto do monte, depois que ele é batizado, ele é levado no alto do monte para ser tentado pelo diabo, ele teve fome. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 noites sem comer, 40 noites sem beber, teve fome. Ele teve necessidades, por exemplo, no jardim do Éden, no jardim do Getsêmani, ele chora. Emoção, quando ele chega para visitar Lázaro, quando ele bate lá para visitar Lázaro, porque eles enterram Lázaro, quando ele dizia que estava indo resgatar e fazer com que Lázaro voltasse à vida, eles enterraram. Quando chega lá ele pergunta, cadê Lázaro? Eles disseram, enterramos. Ele chora, porque ele perdeu um amigo. Não é porque ele não poderia ressuscitar a Lázaro, é porque eles não creram na palavra que ele dizia que estava indo lá resgatar Lázaro, que estava indo lá salvar Lázaro e fazer com que Lázaro voltasse à vida. Ele chorou. Ou seja, Jesus era homem. Jesus era verdadeiramente homem e Jesus era verdadeiramente Deus. Ele era os dois. E por que é que Jesus teve que se tornar homem? Porque em forma de Deus ele seria espírito. E não havia um sacrifício primeiro, porque ninguém iria conseguir, com nossa natureza caída, olhar para ele. Se ele vem como espírito, se houvesse essa possibilidade, ele desce, ninguém com nossa natureza caída poderia olhar com ele, porque quem vê a glória de Deus, possivelmente em pecado, iria morrer. E segunda coisa, porque ninguém sacrifica um espírito. Então ele teve que vir de forma corpórea, para morrer em seu lugar. A segunda coisa, porque ele teve que vir como homem. Porque apenas um homem inocente poderia absorver a culpa totalmente dos homens culpados. Apenas um homem totalmente inocente poderia absorver as culpas de homens totalmente culpados. E como é que Jesus vence e rompe essa culpa? A Bíblia diz que ele morre na cruz do Calvário, e uma vez que ele morre na cruz do Calvário, ele transfere a culpa que era nossa para eles. E aí esse Jesus, homem, Deus, é o nosso representante entre Deus, segundo diz o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, porque só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quem é o mediador entre Deus e o homem não é Jesus Cristo, o Deus. Jesus Cristo, na sua totalidade, Jesus Cristo, o homem. Está comigo, irmão? E como homem, o que ele fez? Olha só o que diz o versículo 8. Diz assim, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Já não bastava ele se despir da sua divindade e vir na terra se humilhando como homem. Um Deus que se torna homem. Agora, além disso tudo, ele resolve vir como homem e sofrer a pior morte possível. Imagina, irmãos, Deus se torna homem, vem em nosso favor, desce na terra para morrer por nós, mas agora esse mesmo Deus, além de vir na terra, sofrer como nós, ele resolve morrer por nós. Não era só vir à terra para sofrer, era vir à terra para morrer por nós. Esse Jesus é o que nós servimos. E por que Jesus deveria morrer? Por que Jesus precisava morrer por nós? Por que Jesus precisava morrer por nós como homem? Porque havia uma dívida impagável do homem para com Deus, que nenhum outro homem poderia pagar. Deixa eu tirar esse óculos na cabeça do homem. Existia uma dívida impagável do homem para com Deus, que nenhum outro homem poderia pagar. Preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Nessa semana passada surgiu um corte de internet de um cara que se considera um ex-cristão, dizendo que Jesus não te faz feliz, porque você é triste, aí Jesus não faz nada. Aí quando você acerta alguma coisa,
você dá os méritos e os atributos para Deus por aquilo que você mesmo fez. Aí ele dá o exemplo seguinte: se eu estou com o meu nome sujo, e aí você vai lá no Serasa e paga minha dívida, eu vou te agradecer dizendo muito obrigado por você ter pagado a minha dívida, porém eu não te pedi para pagar a minha dívida. O dia que eu tivesse a possibilidade de pagar essa dívida, eu ia lá e pagava a dívida. O exemplo que ele deu é esse: eu não te pedi para pagar minha dívida. O dia que eu pudesse pagar, eu pagaria. E aqui que ele não entendeu o cerne da coisa. Qual é o cerne? É que se alguém paga a minha dívida no Serasa, eu posso um dia juntar um dinheiro e ir lá e pagar essa dívida para essa pessoa. Porém, a dívida que Jesus pagou por nós era impagável. Se eu pego dinheiro com alguém, outra pessoa diz, eu vou pagar a dívida para você, sou seu amigo, vai lá e paga a minha dívida, eu posso juntar um dinheiro e pagar a dívida para essa pessoa, por mais dinheiro que seja. Pode ser milhões de reais. Eu posso trabalhar, ir lá e pagar essa pessoa. Porém, a dívida que Jesus pagou era impagável, era impossível de ser paga. Eu não conseguiria pagar, você não conseguiria pagar. Olha só o que diz o livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando-a na cruz. A dívida era minha e sua, mas ele removeu de nós inteiramente, a cravando numa cruz. E também Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: porque ele nos resgatou no domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, e nele nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Olha só o que Paulo está dizendo aos Colossenses, irmãos: o resgate do domínio das trevas. Preste atenção, nenhuma corporação do corpo de bombeiro é chamado para resgatar alguém que tem a possibilidade de sair de um local. Vai acabar o culto daqui a pouco e você vai embora da sua casa. Você não liga para o corpo de bombeiro dizendo: vem aqui me resgatar da igreja. Você sai da sua casa para ir comer uma pizza, para ir comer um hambúrguer, e aí quando acaba de comer a pizza e um hambúrguer, você não diz para o corpo de bombeiro: vem aqui me resgatar porque eu acabei de comer uma pizza e um hambúrguer, e aí eu preciso chegar na minha casa. Ninguém faz isso. Só é resgatado quem não tem a condição de sair com as suas próprias pernas. Só é resgatado quem não tem a condição de andar com seus próprios pés. Está pegando fogo, liga para o bombeiro. Eu não consigo sair da casa, o terremoto aconteceu, os prédios estão desabando, liga para o bombeiro, porque o bombeiro vai lá e te resgata. O que Paulo está dizendo aos Colossenses é que era impossível você sair da onde você estava. Era impossível você sair da região dos pecados. Era impossível você sair do lugar onde você estava preso, nas trevas que você estava preso, no pecado que você estava preso. Era impossível, mas Jesus resgatou. Era impossível você sair do lugar de podridão de onde você estava. Era impossível você sair dos vícios que você praticava, mas Jesus te resgatou. Eu gosto de usar o exemplo dos homens. Tem muito isso nesses podcasts da vida, né? Dos caras que saíram do crime. E alguns deles dizendo: eu estava pronto para tirar a minha vida, porque não tinha mais solução, não queria ficar no crime, eu queria sair do crime. E aí eu não conseguia sair porque o vício do crime era mais forte do que eu, o vício nas drogas era mais forte do que eu. E quando eu estava prestes a tirar a minha própria vida, chegou alguém e pregou o evangelho para mim. Alguns outros dizem: quando eu estava prestes a tirar a minha vida, eu abri a minha Bíblia, li um texto e aquilo tudo se revelou a mim. E aí eu desisti de tudo e hoje eu sirvo a Deus. Por quê, irmãos? Porque é impossível sair do lamaçal do pecado, a não ser que Cristo nos tire de lá. Então o preço que Jesus pagou por nós, não é que dava para fazer um empréstimo e pagar. Não é que dava para fazer um junta, trabalhar muito e pagar. Não, era impossível que você pagasse o preço. Por isso Jesus morreu por você na cruz do Calvário. E por que essa morte teria que ser uma morte de cruz? Porque não bastasse vir como homem, sofrer e morrer, mas uma morte de cruz. Por que deveria ser uma morte de cruz? Primeiro, para ser humilhado, para sofrer
uma humilhação que era nossa. Por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Para sofrer uma humilhação que era nossa. Por que eu digo isso? Porque a morte de cruz era praticada no Império Romano. E só existia uma morte que era considerada mais trágica do que a morte de cruz, que era o autoextermínio, era o suicídio. Uma pessoa que suicidava no Império Romano não tinha direito nem a enterro. Não tinha direito a nada, porque tirou a sua própria vida. Abaixo dessa morte era a morte de cruz. Era a morte mais sofrida que existia na época. A morte de cruz era a punição cruel, humilhante, reservada para os piores inimigos do Império Romano. Era uma forma de expor e desprestigiar os condenados e também dissuadi-los de cometer outros crimes. Era a pior morte possível que Jesus poderia sofrer no meu e no seu lugar. Não havia outro preço a ser pago, era preço de sangue, mas eu e você não tivemos que pagar. O preço era alto, o preço era de sangue, nós não tínhamos a condição de pagar, mas Jesus sofreu a humilhação que era minha e sua. O segundo motivo que deveria ser uma morte de cruz, era porque desde o princípio existia a expiação, a purificação dos crimes e dos pecados, que era feito dessa forma. Qual a forma? Sangue na madeira. Desde o princípio, como eu disse, no Egito era sangue nos umbrais da porta, para o anjo da morte passar por cima. No deserto, o tabernáculo, matavam o cordeiro e aspergiam o sangue na arca da aliança, que era madeira. No templo, matavam o cordeiro e aspergiam o sangue na madeira também, que era a arca do Senhor, para fazer expiação do homem para com Deus, purificar os pecados do homem para com Deus. Isso tudo representando como seria a morte do nosso Messias. Então preste atenção, Jesus não morreu na madeira para exemplificar os cordeiros que morriam. Os cordeiros morreram dessa forma para exemplificar a Jesus que iria morrer por nós. A pior morte possível, para demonstrar o que nós merecíamos, mas Ele fez por nós. O pior sofrimento possível, para mostrar que nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. E aí eu quero te dizer, que é por isso que ninguém pode ser salvo, a não ser por Cristo Jesus. Ninguém pode ser salvo, a não ser por meio de Cristo Jesus. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Preste muita atenção, irmãos. Nós não éramos inculpáveis porque nós não tínhamos culpa. Nós não somos inculpáveis porque não temos culpa. Nós somos inculpáveis porque Jesus pagou a conta. Nós não somos inculpáveis porque em nós não há culpa. Se eu fizer uma entrevista com você, ou você fizer uma entrevista comigo, com certeza hoje você pecou em algum momento da sua vida. Ou seja, poderia achar culpa em nós, mas nós somos inculpáveis, porque Jesus pagou a conta, que era minha e sua. Está comigo, irmão? E quais eram as características da morte de Cristo? Quais foram as características da morte de Cristo? Primeira característica, ela foi predeterminada. Ou seja, não foi do nada. Jesus predeterminou. Deus, no modo geral, predeterminou que Jesus ia morrer. A segunda coisa, a morte de Jesus na cruz foi voluntária. Ou seja, Ele deu a sua vida. Ele diz, ninguém me tira, eu mesmo a dou. Foi de forma voluntária. Outra coisa, a morte foi de forma vicária.
ou seja, a favor de outros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, ele morreu não em favor dele mesmo, porque não tinha pecado, mas em favor de mim e de você. Outra coisa que a morte de Jesus ela era substitutiva. Ou seja, tira o pecador e coloca um justo. Assim como Adão peca no paraíso, e ele merecia morrer pelo pecado que ele cometeu, mas Deus mata um animal impuro, um animal puro, para cobri-los com sua veste. Derrama sangue do animal puro, para cobrir os pecados do impuro. Jesus morre na cruz do Calvário, um puro, um justo, para justificar a todos aqueles que eram injustos, eu e você. Portanto, ele trocou de lado, ele trocou de lugar, morreu uma morte que era minha, uma morte que era sua, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Está comigo? Vamos caminhar para o final dessa mensagem, o Bill pode vir. E qual é a recompensa de Jesus por ter executado o plano da salvação? Olha só o que diz o versículo 10 e 11. Versículo 9, perdão. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu nome acima de todo o nome. Qual é a recompensa que Jesus recebeu? Receber um nome acima de todo nome. A dádiva que ele recebe é que sobre o nome dele não existe nenhum outro homem, ou na terra, ou nos céus, ou debaixo da terra. O nome de Jesus é supremo. O nome de Jesus é o maior. Apocalipse 5,12 diz assim: que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e ações de graça. O nome de Jesus está acima de todo outro nome. O prêmio que ele recebeu por ter sofrido em meu e seu favor, a recompensa que ele recebeu por ter sofrido açoites nessa terra sem merecer, o prêmio que ele recebeu quando recebe uma coroa de espinhos, o prêmio que ele recebe quando é crucificado na cruz do Calvário, o plano que ele recebe quando ele recebe os pregos em suas mãos e nos seus pés, o prêmio que ele recebe quando ele recebe a lança dos seus lados, após a sua morte, após a sua ressurreição e após a sua ascensão aos céus, é receber o nome que está acima de qualquer outro nome, seja na terra, seja nos céus, ou seja embaixo da terra. Nenhum outro nome é tão grande quanto o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele recebe é o nome que está acima de qualquer outro nome. E esse Jesus deve ser adorado e reverenciado, como diz os versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa se a pessoa é ateu, se julga ateu. Eu sou ateu, não importa. Não importa se a pessoa acredita em outros deuses. Não importa se a pessoa crê ou não em Jesus, vive uma vida de uma forma qualquer, não crendo que Jesus é a mesma essência do Pai. Não importa a vida que você viva na terra, não importa aquilo que façamos na terra, achando que Jesus não é Deus, não importa. O que a Bíblia está dizendo aqui, mesmo aquele que não crê que Jesus é Deus, mesmo aquele que não adora e reverencia o nome de Deus, mesmo aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo aquele que nunca entregou a sua vida para o Senhor e Salvador, qualquer um que seja, todos nós um dia teremos os nossos joelhos dobrados, todos nós um dia teremos a nossa língua colocada para fora, confessando que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai.
Eu sou ateu, não creio em Deus, tudo bem. Mas o dia do Senhor virá. E nesse dia que o Senhor vier, os joelhos dos ateus serão quebrados. A língua será colocada para fora. A força para confessar que Jesus é Deus. Olha só o que diz Salmos, capítulo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha só o que Paulo diz: toda língua confesse que Ele é Senhor. Senhor, no grego, a palavra para Senhor é Kyrios. E essa palavra Kyrios quer dizer Senhor dos senhores. Senhor dos senhores. Joelhos dobrados, línguas confessando que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que servimos. Esse é o Jesus que adoramos. Esse é o Jesus que entregamos nossas vidas. Esse é o Jesus que nós saímos de casa todos os dias dizendo que nós adoramos. É esse Jesus que nós servimos. Não há outro homem que tenha um nome como dele. Não há outro anjo que tenha um nome como dele. Não há ninguém que tenha um nome como dele. Só o nome dele é exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. Só o nome dele. Eu quero finalizar dizendo, depois que Jesus sobe aos céus, Ele cumpre o protocolo. Qual que é o protocolo? Se torna homem, vem na terra, sofre, morre, ressuscita e sobe aos céus. Quais são as características dessa ascensão aos céus? Primeira coisa, Ele recebeu mais glória e honra do que qualquer outro possa ter recebido. 1 Timóteo 3 diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nesse exato momento, Jesus está nos céus, recebendo mais glória e honra do que qualquer outro homem possa receber na terra, nos céus ou debaixo da terra. Pega o jogador mais badalado que você conhece. Pega o artista mais badalado que você conhece. Pega o show mais lotado que você já viu na sua vida e as pessoas gritando o nome do artista. Pegue esse show como referência, ou sei lá. Pegue qualquer um que você já tenha presenciado, visto vídeo no YouTube, sei lá. Pegue esse vídeo e diga: que espetáculo. Olha só as pessoas gritando o nome da pessoa, que espetáculo. Pegue qualquer vídeo desse, não se compara com o nosso Jesus sendo adorado nesse exato momento nos céus. Não se compara com os anciãos jogando as coroas em seus pés e os anjos declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não se compara. Segunda coisa dessa ascensão de Jesus, que Ele está nesse exato momento assentado à destra do Deus Pai. Ou seja, a missão está cumprida. Não é que Ele não era Deus antes disso, Ele já era Deus. Mas é que Ele veio na terra, sofreu por nós, passou o que tinha que passar, passou por tentações, foi abandonado na cruz do Calvário porque se fez pecado. Ele assumiu o nosso lugar de podridão, de pecado, de inveja, de porfia, de mentira, de prostituição. Ele assumiu o nosso lugar. Se você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida, os evangelhos, você vai ver que quando Jesus está pregado na cruz do Calvário, a Bíblia diz, Jesus dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? E naquele exato momento, Jesus de fato tinha sido desamparado. Mas não é porque ele tinha pecado.
É porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, quando Jesus está crucificado na cruz do Calvário, Deus olha para ele e não enxerga Jesus santo e puro e justo. Ele enxerga a mim e a você, pecador, aprofundado nos seus pecados, aprofundado em nossas mentiras, aprofundado em nossos problemas, aprofundado em nossas dificuldades. Aí Deus vira as costas dizendo: eu não posso compactuar com isso. Não é que ele pecou, mas ele se fez pecado, para que hoje, nesse exato momento, o Senhor possa olhar para nós lá dos céus para baixo e exercer a sua infinita bondade e misericórdia em nosso favor. Ele assumiu o nosso lugar e está sentado à direita de Deus Pai. E a terceira coisa, para finalizarmos, é que a ascensão de Cristo Jesus nos deu esperança. Repita isso comigo: a ascensão de Cristo me deu esperança. Por quê? Porque fomos resgatados de Adão e fomos imersos em Cristo Jesus. Fomos tirados de Adão e imersos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz assim: pois assim está escrito: o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também foram os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Passamos por essa terra, sofremos nessa terra, passamos dificuldades na terra, passamos dias maus na terra, mas a morte de Jesus na cruz nos garante que um dia estaremos ao lado dele, sem dor, sem sofrimento, mas pelo contrário, viveremos para sempre ao seu lado. Viveremos para sempre ao seu lado. Eu quero finalizar com João 14, versículo 1, que diz assim: que o coração de vocês não fica angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Esqueça, não existem atalhos para chegar até Jesus, até Deus. Só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E Ele te resgatou com um preço alto de sangue. Um preço alto de sangue. Deu a sua vida por nós, para que hoje nós possamos dar a nossa vida por Ele. Deu a sua vida por nós, para que nós possamos dar a nossa vida por Ele. Fica de pé no seu lugar. Ai, irmãos.
se nós entendêssemos isso, se nós refletíssemos sobre isso e entendêssemos quem Jesus é, se nós entendêssemos isso, entendêssemos que Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário, e hoje nós estamos aqui para dar a vida por Ele, nós viveríamos com mais intensidade e entendimento de quem é esse Jesus. Não foi por acaso, preste muita atenção, você não estava perdido, ou melhor, Jesus não estava perdido no céu, e olhou para a terra e disse: eu preciso resgatá-lo porque eu não sei o que fazer. Não foi por acaso, não foi um ato apenas de impulso para nos resgatar, mas Ele fez isso antes da fundação do mundo. Quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe, nem haver nascido, Ele já tinha te comprado na cruz do Calvário com preço de sangue. Antes de você nascer, na maternidade que você nasceu, antes que o mundo houvesse, Ele já tinha morrido para dar a vida em nosso favor. Você foi resgatado por um preço de sangue. A sua vida não é em vão. Você não foi achado por acaso. Você não está aqui essa noite por acaso ouvindo essa palavra. Você não saiu da sua casa por acaso essa noite para ouvir essa palavra. Você saiu da sua casa para ouvir que Jesus deu a vida por você na cruz do Calvário. Portanto, entenda isso, arrependa-se dos seus pecados e reconheça que Ele é Deus sobre a sua vida. O plano de Deus para nos resgatar, o plano de Deus para nos salvar. Quando não havia salvação, Ele resolveu nos salvar. Quando não havia jeito, Ele resolveu dar a sua vida por nós e nos resgatou na cruz do Calvário. Nós vamos declarar uma canção agora para finalizarmos. Eu gostaria que você, se você não sabe, feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Se você ainda não foi encontrado por esse Jesus, eu quero orar para que Ele te encontre essa noite. Ou se você já foi encontrado, eu quero orar para que você possa viver uma vida intensa de reconhecimento de quem esse Jesus é.